Baségio, ele veio aqui, ele falou que sente falta de ver a galera poder entrar no CT e tal, essas coisas, porque antes o jornalista tomava cerveja com o jogador, trocava ideia. Claro que devia ter jornalista que não gostava do jogador que não gostava do jornalista, porque acontece, né? Mas só que tinha uma relação mais próxima, e isso faz a notícia chegar de uma forma pra galera que faz entender como o jogador, por que ele tá jogando, por que ele não tá. Sim. Mesmo que você não veja o treino tático, você tá lá pro dia a dia, pra você ver o treino técnico, você vê até o aquecimento, embora o aquecimento já não seja quem tá ou quem não tá no gramado. Mas você começa a ver os grupinhos, você começa a ver, pô, esse cara se dá bem, e aí você bate isso com o que você vê no jogo. Às vezes é uma elucubração, mas você vai montando um cenário, um quebra-cabeça na sua cabeça. Se você não tá lá vendo o negócio, você só vê os caras jogando, e aí você vê 1 minuto e meio, 2 minutos dos caras fazendo exercício físico, trocando passe, não sei o quê, você não consegue, você realmente não consegue. E tem muita gente que tá tranquila com isso, ou porque não acompanha, né, tipo, tá sossegado em ver só o jogo, ok, sem problema, mas tem muita gente que quer tentar entender, e nunca, nem que o cara esteja lá para todo treino tático, que também é algo que isso provavelmente nunca mais vai acontecer, mas mesmo que o cara pudesse ver tudo, mesmo assim o cara nunca saberia de tudo que está acontecendo lá dentro. Isso é um fato. Mas a gente vai restringindo cada vez mais o acesso à informação, e aí tem, por exemplo, o que eu falei de sair no dia seguinte. Hoje, o que acontece? Acabou o treino do São Paulo. São Paulo treinou hoje, né? A gente não sabe que horas começou, a gente imagina que tenha sido às 10h30, porque foi o horário que o São Paulo anunciou, deve ter sido por aí. Que horas acabou? 11h30? Meio-dia? Meia, a gente não tem como saber. O São Paulo publica depois disso umas fotos do treino, que pode ser logo depois, pode ser 1 hora depois, pode ser em qualquer momento. Depois de um tempo que é para eles editarem o vídeo, eles vão publicar um vídeo. E só que quando eles publicarem o vídeo, os textos sobre o treino já vão ter saído nos portais, e incompletos, porque o texto do São Paulo, e eu não gosto de ficar criticando o trabalho do pessoal da assessoria de imprensa do São Paulo nesse sentido, até porque eles talvez estejam cumprindo ordem e tudo mais, mas, cara, eu acho inadmissível você ter um texto sobre o treino, em que o texto ele tem um parágrafo de introdução, um parágrafo de fim, e no meio você tem um texto que cabe num tweet, que diz que o São Paulo realizou o aquecimento, treino técnico, treino tático, o treino técnico foi focado em posse de bola e teve um complemento de bolas paradas. Eu acho isso inadmissível. Assim, eu não acredito que qualquer pessoa dentro do São Paulo possa falar sinceramente que o torcedor está sendo bem informado sobre o que acontece no CT da Barra Funda. Desculpa, assim, eu sei que tem gente lá dentro que fica ofendida quando eu falo isso, porque já me procuraram, já me falaram isso, mas, cara, não dá para dizer que está bem informado. Eu posso compreender as ordens de cima, embora eu não compreenda por que essas ordens foram dadas, eu compreendo obedecer, porque o cara tá recebendo o salário dele, ele não vai se revoltar lá e correr o risco de perder um emprego que muitas vezes é o emprego dos sonhos dele. Mas não significa que ele precise necessariamente gostar disso. Ele não precisa externar. Ele não precisa falar para mim, eu não gosto mesmo. Mas eu imagino que o cara realmente não gosta. O cara vira e fala, eu estudei jornalismo, não sei o quê, para vir aqui dizer que o time fez um aquecimento, um treino técnico, um treino tático. Não, eu acho que é daí que vem a importância do seu projeto, né? Porque, como você falou, a época do CD-ROM, a gente não está falando nem de 30 anos atrás, né? Estamos falando de 20, 30, nesse período, né? Mas de lá para cá é impressionante como o jeito com que a informação é consumida mudou, né? Atualmente o pessoal quer a informação rapidamente consumida, né? Aquela coisa quase volátil, né? E um projeto que nem o seu, que apesar de ser inspirado num modelo que já é antigo... Eu costumo dizer que eu sou um vendedor de chapéus.
Ou seja, eu tenho um público que ainda consome chapéus, né? Mas eu sei que eu não vou crescer esse público demais. Sim. Eu não vou ficar milionário com esse projeto nem nada. O que eu consigo é pagar as contas, felizmente eu estou conseguindo, mas talvez chegue um momento em que eu não tenha mais esse público. Talvez seja um momento que esse formato tenha que essencialmente morrer mesmo no nicho. Mas eu acho que, aí é que tá, eu acho que enquanto você não abdicar da qualidade do conteúdo e da complexidade dele, eu acho que ainda vai ter gente para consumir. Seria o meu caso, por exemplo, porque... É isso que você falou, é tudo muito vazio, tudo muito superficial, você não consegue saber o que está acontecendo direito, a própria matéria do jornal eles competem, né? A gente pode até falar sobre isso aqui, que eu acho que sua formação não é no jornalismo. Eu procurei fazer jornalismo muito pela minha paixão pelo lance, pelo jornal impresso também. Mas, óbvio, quando eu fui exercer a profissão, não encontrei lá o jornalismo que eu imaginava, né? O que eu idealizei, de repente, já era totalmente diferente. E, realmente, existe uma competição para ver quem posta mais rápido, para ver... Tanto que, pô... E é para ver quem posta mais rápido uma informação que veio da assessoria de imprensa. Exato. Porque todo dia eu tenho um texto lá sobre o treino do São Paulo. Que até, justamente como às vezes você não tem muita informação, esses textos têm sempre o mesmo título. Que é o que se sabe sobre o treino de ontem. Antigamente eu chamava de como foi o treino de ontem, mas eu comecei a perceber, eu não estou dizendo como foi o treino de ontem, eu estou dando informações isoladas algumas vezes sobre o treino de ontem. Então, o que se sabe sobre o treino de ontem. Eu estou tentando ser honesto ali, porque às vezes não se sabe nada. E aí eu pego, o que eu pego? Pego o que a assessoria de imprensa publicou, eu leio os textos que os portais publicaram a respeito, porque às vezes o cara conversou com alguma fonte, tem uma informaçãozinha a mais, não sei o quê, e se ele tem, sei lá, a Gazeta Esportiva deu uma informação a mais, eu coloco lá, segunda Gazeta Esportiva, e não só o segundo, tem o link lá para o cara que queira ler a matéria inteira e tudo mais. E aí eu pego isso aí obviamente eu espero o vídeo, então quando eu já tenho o vídeo, às vezes eu comparo, a informação do vídeo muitas vezes bate com o release no site do São Paulo, mas às vezes tem uma outra coisinha a mais, então eu posso dar essa informação, porque os portais, eles precisam publicar rápido. Eles precisam. Tem chefe lá falando, tem que publicar, cadê a informação? O cara já publicou isso, os caras deram esse furo, você não deu, não sei o quê. E eu não preciso ser rápido. Eu posso esperar. Muitas vezes eu escrevo sobre o treino, 1h, 2h, já tenho todas as informações que for possível conseguir, né? Eu tento alguma coisa também com outras fontes, né? Então às vezes eu consigo alguma coisa a mais. Não é um negócio assim, que baita furo, não sei o quê. Mas são coisinhas que dão para enriquecer um pouco mais o texto, dão para explicar um pouco mais o contexto. E colocar aí tudo isso por quê? Porque eu posso esperar. Porque eu nunca tive a necessidade de saber o que aconteceu no treino no instante em que aconteceu. Você pensa, assim, aquele primeiro treino do São Paulo depois da eliminação pro Água Santa no Campeonato Paulista. De repente começou a pipocar informação sobre o Rogério e o Marcos Paulo. E a informação que começou a surgir, ela veio do lado do Marcos Paulo. O lado do São Paulo ainda não tinha nem sido totalmente ouvido ou compreendido, e depois os dois lados chegaram a falar, não, mas não foi tudo isso que falaram, tudo mais. Pode ser que eles estejam, não, estamos fazendo contenção de crise, de repente, foi grave e os caras disseram que não foi, mas o fato os caras disseram que não foi. Não foi tão grave, mas chegou um momento, teve gente que falou que houve agressão física, e agressão física parece que não houve mesmo. Então, só que o pessoal começou a dar a informação o mais rápido possível. Por quê? Porque a informação está lá. A minha matéria no dia seguinte, ela é muito diferente disso aí. Por quê? Porque na hora que eu escrevi sobre ela, já tinham surgido outras informações, outros portais já tinham falado. Sim. Eu mesmo já tinha falado com gente lá de dentro, né? E aí eu pude colocar melhor. Aí, um mês depois, o Rogério foi demitido, e aí depois de alguns dias, eu pude montar uma matéria que o
o que se sabe, né, os bastidores, o que se sabe dos bastidores da demissão do Rogério. E aí o que foi? Eu conversei com diversas pessoas, eu peguei relatos dos portais e juntei tudo isso numa matéria para colocar o que eu tinha descoberto, o que eu sabia a respeito, o que incluía reversões divergentes. Então, e eu coloquei ali, olha, enquanto uns dizem que teve tal conversa, outros dizem que essa conversa é muito improvável. Mas, por exemplo, a pessoa que me contou sobre essa conversa, ela muito provavelmente estava presente nessa conversa. Então, não é que ela ouviu dizer, ela pode ter inventado, ela pode ter ouvido dizer, mas a pessoa falou que essa conversa existiu. E é uma pessoa que, você olha, você fala, é muito plausível que essa pessoa tenha ouvido essa conversa. Muito plausível. Não estamos falando assim, ouvi do jardineiro do CT. O jardineiro do CT não teria ouvido essa conversa. Embora talvez o jardineiro do CT esteja mais bem informado do que qualquer torcedor do São Paulo. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!